Bem, chegamos agora na letra C da palavra impacto, que abarca 3 princípios. O primeiro princípio são as comunicações integradas. E essa integração ela envolve equipamentos, planejamento comum, procedimentos e linguagens comuns. No Corpo de Bombeiros utilizamos o código Q para que a gente consiga de fato se comunicar dentro de um incidente de maneira objetiva e que todo mundo entenda o que está sendo dito ali numa rede de rádio. Então essas comunicações, caso elas não sejam integradas, temos um problema muito grave dentro da resposta a um incidente. Vemos isso em vários incidentes de grande magnitude na história aí das equipes de emergência. Os grandes incêndios ocorridos na Califórnia em 1970 é o primeiro, mas até hoje são relatados muitos problemas em relação à comunicação em diferentes incidentes em diferentes países. Temos um exemplo também dos grandes incêndios que ocorreram em Portugal também, que existem relatos muito verídicos aí, de equipes de emergência, da própria população, tendo muita dificuldade para se comunicar dentro de um incidente. Por isso que é muito importante que as comunicações sejam integradas e que funcionem efetivamente. Vale muito a pena investir em equipamentos, investir em treinamento para que as pessoas consigam se comunicar de maneira efetiva dentro de um incidente. Para isso, para que ela seja de fato efetiva, essa comunicação, podemos estabelecer diferentes redes. Uma rede própria de comando para as ações de gerenciamento, uma rede tática para aquelas ações que são feitas na ponta de um incidente, uma rede administrativa para a área meio, para a seção logística, para operar para todos os recursos que são necessários dentro de um incidente, rede terra-ar, no caso se temos aeronaves, uma equipe atuando na terra para que eles consigam se comunicar, e também uma rede própria a-ar, no caso de aeronave para aeronave. Então podemos estabelecer diferentes redes conforme a natureza e a complexidade do incidente. O outro princípio da letra C é a cadeia de comando, e ele determina que cada pessoa dentro da organização do SCI responde e informa somente a pessoa designada. Quer dizer, cada subordinado ele só se reporta a um chefe. Isso é muito importante no atendimento a uma ocorrência. Percebemos aqui no nosso material de apoio que o comandante ele fala diretamente para o chefe de operações, que também fala diretamente para o seu subordinado. O seu subordinado ele só informa diretamente para o chefe de operações e o chefe de operações que sim reporta ao comandante do incidente. Nesse exemplo aqui, podemos ver que o chefe da seção de planejamento não pode interferir diretamente ali no subordinado da seção de operações, de forma que o fluxo de informações e de resposta àquele incidente seja efetivo. Caso haja ruído, caso sessões comecem a interferir em outras sessões, com certeza temos ruído e a resposta àquele incidente será prejudicada. Por isso, o princípio da cadeia de comando é muito importante. O outro princípio, comando unificado, diz respeito quando temos várias organizações atuando no mesmo incidente. O planejamento ele é feito de maneira conjunta, os objetivos também são determinados em reuniões conjuntas, a condução das operações é feita de maneira integrada, no entanto, nós temos só um comandante para aquele incidente. Embora temos várias organizações atuando conforme a sua competência, a sua autoridade legal, temos um só comandante para justamente respeitar aquele princípio que acabamos de falar, a cadeia de comando. No comando unificado, as instalações também são compartilhadas, o posto de comando é compartilhado, as seções do SCI, operações, planejamento, logística e finança, também são compartilhadas. A gente também tem um processo único para requisitar recursos e também temos um planejamento único. E assim como numa grande família, temos um só único pai, um único comandante. Então percebam aqui essa referência aqui, essa minissérie famosa aí que mostra que temos só um único comandante, mesmo que o comando seja unificado. Isso é muito importante para respeitar o alcance de controle e a cadeia de comando. Chegamos agora ao penúltimo princípio, terminologia comum. Essa terminologia, a mesma linguagem, estamos falando a mesma língua. Isso diz respeito aos elementos organizacionais do SCI, ao título das posições,
aos recursos, ao nome dos recursos e também às instalações. Como falamos das instalações, temos o posto de comando. Ali não é o local de gerenciamento, ali não é o posto da chefia, ali é o posto de comando, PC. A sigla é PC, não pode haver outra sigla. Os recursos, temos recursos únicos, temos recursos compartilhados, enfim, temos o mesmo nome, né? Temos o mesmo nome, temos força-tarefa, temos também equipes de emergência, todas as pessoas que estiverem, todo o sistema do SCI fala a mesma língua. Temos o comandante do incidente, não é o chefe do incidente. Chefe é o nome que damos a quem está chefiando, que está gerenciando uma seção do SCI. Portanto, essa terminologia comum, como vocês podem ver, ela abarca toda a estrutura do SCI, todos os elementos do SCI. Então, é muito importante, também lembrando ali das comunicações integradas, para que consigamos nos comunicar de maneira efetiva dentro de um incidente. Se cada um dentro do incidente falar uma língua, tem uma linguagem diferente, a gente não consegue se comunicar de maneira efetiva e, com isso, não conseguimos atingir os nossos objetivos. Muito bem. Aqui vemos o nosso material de apoio à Torre de Babel, que significa que quando as pessoas começaram a falar línguas diferentes, elas começaram a ter muitos problemas para desenvolver aquele objetivo, que era construir uma torre, no qual diz a história, construir uma torre até chegar aos céus. Então, que os nossos incidentes não sejam uma Torre de Babel, que a gente consiga de fato se comunicar e atingir os nossos objetivos. Por fim, chegamos no nosso último princípio, organização modular, que é a forma que o SCI se organiza. E ele varia, essa organização do SCI, os elementos organizacionais do SCI, eles variam conforme o tipo, magnitude e complexidade do incidente. Essa organização se dá de baixo para cima, conforme os recursos chegam em um incidente, e ela se estabelece de cima para baixo, de acordo com as necessidades daquele determinado incidente, de acordo com as diretrizes do comandante do incidente. Então, exemplificando, estamos numa ocorrência, por exemplo, de um ônibus que colidiu com outro ônibus, muitas vítimas. Primeiramente, uma equipe de emergência, uma ambulância, vai chegar naquele incidente. Logicamente, ela vai ver que o recurso que chegou naquele incidente ele é insuficiente para atender ao tamanho daquela demanda. Com isso, ela vai requisitar muito mais ambulâncias para aquele incidente. À medida que essas ambulâncias vão chegando, para respeitar a cadeia de comando, o alcance de controle, para ter um manejo integral daqueles recursos, eles vão ter que ficar se acomodando ali na seção de operações e, caso existam mais recursos do que um líder, né, de uma unidade, um supervisor consiga de fato gerenciar, a gente vai ter que criar subdivisões ali de baixo para cima para abarcar aqueles recursos. E ele se estabelece de cima para baixo conforme as necessidades daquele incidente. Se o comandante do incidente chega nesse mesmo incidente e verifica que ali vamos ter muito trabalho, vamos necessitar de uma logística muito maior para atender, logicamente ele vai criar a seção de logística para atender aquele incidente. Se tem muitos veículos de imprensa, ele vai requisitar que um oficial de informações públicas esteja naquele incidente para falar com a imprensa. Se precisa falar com outras organizações para requisitar recursos específicos, ele vai criar ali a função do oficial de ligação. Então, percebam que conforme o comandante do incidente perceba as necessidades daquele incidente, ele vai criar funções, seções, unidades específicas para atender aquele incidente, aquela ocorrência, aquela emergência. Portanto, é criado de cima para baixo. E com isso, vamos criando aí módulos, que são feitos aí para responder de maneira efetiva aquele incidente. Parabéns, aluno, você chegou ao fim dessa aula. Continue seus estudos, tire suas dúvidas e boa sorte.